Deus, pode tomar assento, por favor, queridos. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, esta passagem é uma das passagens, ao meu sentir, mais lindas que tem relacionadas Jesus com alguém. Vou explicar por que eu estou usando essa expressão, por que eu estou falando desse jeito. Porque afinal de contas nós vamos ter Jesus ressuscitando, Jesus se entregando na cruz. Não tem como algo ser mais lindo do que isso, não é verdade, maestrina? Não tem como algo ser mais lindo do que Jesus se entregando completamente na cruz do Calvário por nós. Não tem, não existe. Então, quando eu me refiro a uma das passagens mais lindas com Jesus, com alguém, Jesus se relacionando com um de nós, diretamente com um de nós. Esta é, com certeza, se você for ler, não quero que você concorde comigo, mas acredito que você vai dizer que pelo menos entende por que eu tenho esta como uma das passagens mais lindas. Nós vamos ver aqui, uma pessoa fazendo um pedido, para Jesus. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar, e não era em tom de brincadeira, não. Eu fiz uma analogia muito séria, eu não vou me lembrar dela agora, mas eu me lembro que eu fazia uma analogia. Na época, estava em alta aquele desenho do Aladim, um desenho muito famoso do Disney. Então, o rapaz esfregava a mão lá na lâmpada, e saiu o gênio, e ele falava: você tem direito a 3 desejos. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar sobre essa passagem, bem naquela época, estou falando de coisas brincando, perto de 30 anos atrás. Imagina se você tivesse, o poder, se você tivesse de repente chegasse e falasse: o que você quer que eu te faça? Lá, eu lembro que eu fiz uma analogia, que depois vocês vão entender no final aqui, porque eu fiz aquela analogia. O gênio falava assim: pode fazer, você tem direito a 3 pedidos. E o camarada ficava encucado, com aquilo. Falava: tenho 3 pedidos, não posso errar. Tenho 3 pedidos, imagina, eu tenho o direito de fazer 3 pedidos, resolver a minha vida, talvez a vida de todos os meus familiares, resolver a vida de todo mundo. Então não posso errar, eu tenho que acertar esses 3 pedidos aqui. Mas de repente, eu me deparo com um texto em que Jesus está passando, e está aquele alvoroço. Aqui Jesus já estava bastante conhecido pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos. Tinha gente de bom coração, tinha gente muito bem intencionada também, que procurava Jesus para aprender só, tinha muito. Tinham pessoas que sentavam e passavam dias ouvindo as pregações de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curava a muitos, ou curava a todos os enfermos. E nem todo mundo que ia estava enfermo. Significa que tinha pessoa que passava dias ouvindo Jesus e não tinha nada para ser curado, e mesmo assim passava dias ouvindo Jesus. Então tinha pessoas que ouviam Jesus por isso. Mas nesse tempo, muitos queriam ouvir os seus ensinamentos e muitos precisavam de cura. Mas haviam, ainda em meio àqueles que estavam enfermos, ainda assim, haviam aqueles menos favorecidos ainda. Esse Bartimeu, o filho de Timeu, era um deles, porque ele estava enfermo, como outros tantos estavam enfermos, mas por ser cego, ele não conseguia se aproximar, ele não conseguia chegar até Jesus. E tinha um outro gravíssimo problema, um problema que talvez até os dias de hoje ainda persigam algumas pessoas. Creio que não nós, de jeito nenhum. Você não estaria aqui sentado numa igreja se um problema como esse te perseguisse, mas ainda persegue alguns, que é o fato de eles olharem como aquele homem um desgraçado, aquele homem como um pecador, aquele homem indigno, impuro. Aqueles que tinham um problema, eram cegos, mudo, coxo, tinham algum problema, eles eram, ou leprosos, eles eram tidos como impuros, como pecadores. Então as pessoas procuravam se afastar dessas pessoas. Sabe aquelas coisas de máfia de filme? Já viu aquelas coisas de máfia? Quando o mafioso, ele é preso, ninguém ajuda, toda a família some, sabe essas coisas? Infelizmente, nós tivemos época na história terrível. Nós temos parte do povo que queria ser chamado de povo de Deus, que vivia mais ou menos assim, com esses pensamentos. Quando alguém tinha um problema, eles se afastavam, eles não conseguiam ficar perto. E por ser cego, ele era tido como impuro, um pecador, só podia estar em pecado, senão ele não estaria cego, senão ele não seria cego. Então ele ficava afastado de todos, ele ficava recluso. Mas quando ele ouve que Jesus vai passar, ele começa a gritar. Essa é uma das passagens mais emocionantes. Eu sempre me lembro de um testemunho. Lembra bem do testemunho daquele empresário lá do Rio de Janeiro, que o Arlen Lentz, se eu não me engano o nome dele, uma vista dele, simplesmente ela murchou.
E um dia ele estava deitado assim, ele era muito rico, mas o dinheiro não vai trazer a solução que você precisa ali, era muito rico, e ele estava deitado num apartamento que fica de frente para a praia do Leblon, no Rio de Janeiro, e ele estava olhando o sol, o mar, e ele deitou assim no travesseiro. Quando ele levantou, o olho dele ficou grudado no travesseiro. Ele pegou o olho daquele jeito, pôs assim na vista, segurou, creu em Jesus, e eu o conheci com os 2 olhos bons. Ele tinha uma certa deficiência na visão, mas precisava usar óculos, mas com os 2 olhos bons. Isso me lembrou ele contava sempre testemunho, ele sempre me estava nesta parte aqui. Isso, ele sempre contava, sempre dava testemunho, e aquilo emocionava. Eu me lembro até hoje, eu era muito jovenzinho quando eu ouvi esse testemunho, e até hoje eu fico emocionado quando eu fico imaginando, fico ecoando na minha mente, alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você imagina a gente passando por aqui, e de repente escutar alguém gritando assim, você fala: essa pessoa está em grande lamento, essa pessoa está em grande dor, essa pessoa está em grande sofrimento. Você escuta gritando, e mesmo que o problema dela às vezes não seja tão grave aos seus olhos, é o problema dela, e nós sabemos onde dói, nós sabemos o tamanho e a proporção de um problema para cada um de nós. Mas o problema deste homem era sério, era muito sério. Pela forma como a Bíblia descreve, ele um dia enxergou e não enxergava mais, porque ele falou: quero voltar a ver novamente. Então ele já tinha enxergado um dia, e ele está gritando. E no momento em que um convalido, no momento em que uma pessoa que está em desgraça começa a gritar, a multidão mostra como é que ela trata. As pessoas mostram como é que, em via de regra, elas tratam. Se está em desgraça, está em pecado. Se está em pecado, não é da minha turma. Na minha turma é só quem não tem pecado. Interessante, né? Jesus vem e vai dizer assim: então eu não sou da tua turma, porque vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de enfermidades, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então Jesus, alguém pensa assim, não é da turma de Jesus, porque Jesus fala: eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão enfermos. Então, se alguém pensa assim, não é da turma de Jesus. Mas essa multidão, boa parte dela não se mostrava de Jesus. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles falavam: fica quieto, fica quieto. Começou a incomodar. Enquanto aquele cego estava num canto, envergonhado, precisando de uma moedinha, não incomodava a multidão. Afinal de contas, se eu tivesse uma moedinha eu daria, se eu não tivesse eu não daria, bastava eu passar. Ele nem enxergava, ele nem saberia quem passou sem dar a moedinha, ele nem saberia quem passou sem dar a oferta. É um cego, um pecador, e não vai fazer muita diferença, porque um pecador, eu me intrometer com um pecador, só vou me sujar. Era assim o pensamento da multidão. Mas de repente, aquele homem ouviu falar de Jesus, e mesmo sabendo de toda a insuficiência, de todo o problema que ele tinha, ele começa a gritar. Ele fala: o que eu sei fazer agora? Eu não sei onde, eu não consigo chegar nele, tem uma multidão, eu não enxergo o caminho, não sei para onde ele está, no meio daquela multidão passando, não dá nem para vê-lo, e eu cego, não vou enxergá-lo mesmo. Então, mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer, eu posso gritar, eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso fazer isso. E ele, sendo um judeu, provavelmente ele se lembrou que um dia escreveram: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele talvez pode ter se lembrado disso, e ele começa a clamar, e ele começa a gritar, e ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais falava: fica quieto. Mais tentavam impedi-lo de alcançar o que ele tanto precisava. De repente Jesus escuta, Jesus ouve. Eu comecei esse culto lendo o Salmo 40, que quando depositamos toda a nossa esperança nele, ou como a maioria das Bíblias diz, esperei com paciência no Senhor, Deus inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele começa a gritar. Ele, como um bom judeu, provavelmente conhecia os salmos, provavelmente sabia que a palavra prometia isto, e ele começa a gritar. Eu me emociono muito e acho uma passagem linda, maravilhosa. Um homem que um dia já enxergou, um homem que um dia já teve as mesmas oportunidades que todo mundo, agora não enxerga, e a multidão ainda tenta impedi-lo de chegar até Jesus. É um paradoxo sem precedentes. A multidão que estava ali para ver Jesus, impedia para quem Jesus veio de chegar a ele. É um paradoxo sem precedentes.
E eles começam a dizer: fica quieto. Provavelmente alguns daqueles falam: fica quieto, que eu estou tentando falar com ele, mas você fica gritando e ele não vai me escutar. Pode ser. Pode ser que outros falem assim: para de gritar. Ele veio para falar para toda uma cidade. Sabe o que eles vão ver? Que tem um cego aqui, que tem pecador nesse lugar. Talvez na cabeça de alguns, porque religiosos pensam assim, ser muito religioso, você ser cristão é maravilhoso, ser exageradamente religioso é um problema. Ele pega e começa a escutar e falar: e se ele fica sabendo que tem pecador aqui, de repente o que eu vou fazer? Ele vai falar: não vou parar nesse lugar, um lugar de pecador. Mal sabiam eles, aqueles que mandavam ele ficar quieto, que ele estava ali exatamente para curar os que precisavam. Você pode me ajudar a pregar? Se tiver alguém perto de você, você vai falar. Você não fala para você mesmo. Diz assim: Jesus está aqui, e o primeiro objetivo dele é perdoar quem tem pecados e curar quem está enfermo. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro objetivo dele. Mal sabiam ele que Jesus estava lá por causa disso. E aí ele fala: deixa ele vir até mim. Eles falam: tem bom ânimo aí, cara. É mais ou menos assim a forma que eles falam. É um jeito muito interessante. Eles viram e falam: ânimo, homem. Como disse, se alegra aí, levanta aí. Ele te chamou. Diz que ele joga a capa dele e corre até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus vai fazer aquela pergunta que eu já ouvi pregação de tudo quanto é forma, todas reveladoras, maravilhosas, mas que é mesmo uma coisa interessantíssima. E daí você vai entender por que eu fiz aquela brincadeira no início. Brincadeira que eu não brinco com a palavra, eu brinquei com a situação. Fala do gênio da lâmpada, você vai entender já. Ele chega e fala: o que você quer que eu te faça? Preste atenção, aquele homem era judeu, então ele conhecia a palavra, até porque a palavra era transmitida mais por tradição oral, alguém contando, do que necessariamente por leitura. Então, ele não precisava nem ter as duas vistas boas para conhecer da palavra. Se tinha alguém com paciência para falar com ele sobre a palavra, ele estava ouvindo. E antes de ser cego, eu não sei quanto tempo, existem algumas especulações que fazem a ligação desta passagem também com o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Deixa eu só conferir aqui, capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Então faz a compilação, que lá se fala de dois cegos. Alguns dizem que não, porque lá fala de dois cegos, aqui fala de um, mas isso é outra história para outro dia. Então ele provavelmente ouvia sobre a palavra, como um bom judeu. Ele conhecia o que Deus podia fazer, ele sabia do que Deus podia fazer. Então ele sabia que havia uma promessa de salvação, havia uma promessa de restauração. Se ele ouviu Jesus pregando, ele sabia que havia a promessa de um reino, porque Jesus veio para curar, mas acima de tudo ele veio para pregar sobre um reino. Ele veio pregar sobre o reino de Deus. Quando eu pergunto para ele: o que você veio falar? Ele falou: eu vim para falar sobre o reino, eu vim para falar do reino do meu Pai. Eu vim para contar, eu vim aqui para antecipar, eu vim aqui para já trazer para o meio de vós, para colocar entre vós o reino. Então ele sabia disso. Quando ele é perguntado: o que você quer que eu te faça? Imagina o gênio, são 3 perguntas, aqui ele só faz uma pergunta, aqui ele não faz 3. Ele não fala: você tem 3 desejos, ele fala: o que você quer que eu te faça? Ele está dando uma oportunidade. Antes de examinar, por isso que é importantíssimo esse tempo junto aqui, esse tempo de qualidade. Isso é um tempo de qualidade, isso é um tempo que você aproveita e vai aproveitar por toda a tua vida. Você vai entender o desfecho dessa palavra, você vai compreender e você vai glorificar o nome do Senhor. Ele faz uma pergunta, ele não fala: tem 3 desejos, ele fala um só. Ele fala: o que você quer que eu te faça? A resposta parece simples, ele vai responder de primeira. Daqui um pouquinho nós vamos entender por que ele responde de primeira. Ele responde de primeira: que eu enxergue, que eu volte a ver. Mas você, como um bom cristão, sabe que você está cercado por prioridades. Como um bom cristão, você sabe que a primeira coisa que você tem é a prioridade do outro. Como um bom cristão, você sabe que você entrega a tua vida por alguém.
Jesus estava dizendo que veio para entregar a vida por muitos. Quando ele pergunta, o que você quer que eu te faça? A resposta parece extremamente simples. Mas como um bom cristão, aí na época ainda não era, é claro, ele era um bom judeu, mas ele sabendo que há um reino, sabendo que há uma família. Naqueles dias Israel estava sob o domínio romano. Ele poderia ter feito pedidos que poderiam ter surpreendido Jesus. Ele poderia falar, que liberte o povo, o meu povo, dessa servidão. Ele poderia ter dito assim, que alcance a minha família, porque do jeito que eles me tratam, minha família toda está perdida. Ele poderia ter dito assim, a minha salvação, porque Jesus vai falar, a tua fé te salvou, mas ele pede para ver, até então o pedido que ele faz, não era tão simples assim responder. Ele poderia ter respondido, que eu tenho condições de sustentar toda a minha família, porque naqueles dias, hoje, se ele volta a enxergar, ele ficaria rico. Cada igreja que ele ia, ele ganharia uma oferta, não é verdade? Hoje em dia, do jeito que algumas pessoas estão fazendo, não é verdade? Vira um comércio, ele começa a dar testemunho, fala com o meu agente fala, a minha oferta hoje dia está assim, sairia por aí, se fosse nos dias de hoje, ele sairia por aí nas igrejas, ganhando milhares e milhares de reais. Naqueles dias, ele não só não ganharia nada, naqueles dias, ele seria perseguido. Porque naqueles dias, dizer que foi curado por Jesus, seria ser perseguido pelos romanos, e ser perseguido pelos judeus. Naqueles dias, ele ser curado por Jesus, e falar, fui curado por Jesus, ele seria perseguido. Mais tarde vocês vão ver isso acontecer, depois que Jesus é crucificado e ressuscitado, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, um cego vai ser curado pelo poder da palavra que João e Pedro ministram sobre ele. E a primeira coisa que vão fazer, é que vão questioná-lo, vão dizer, você é pecador, como você pode ter sido curado? Vão duvidar que era ele mesmo, vão pensar que não é ele. Naqueles dias, ser curado, significava ser curado da cegueira, e passar a ser perseguido. A resposta não era tão simples quanto se pensa, é que ele vai dar uma resposta, tomar uma decisão, e tomar uma atitude na vida. Porque muitos de nós, passamos por situações difíceis, nós pedimos, nós clamamos, nós recebemos, mas em via de regra esse pedido não vem acompanhado de uma decisão na nossa vida, de um rumo na nossa vida. Vocês devem ter ouvido já pregações antigas, essas pregações são antigas, você quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Quem já não ouviu uma bênção? Quem é antigo aqui de igreja já deve ter ouvido pregações assim. Você quer a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção, né? Quem é antigo já deve ter ouvido muitas ministrações. Eu lembro que eu sentava assim, e o pastor chegava assim, quer o Deus da bênção ou quer a bênção de Deus? E para responder aquilo na hora, jovem, né? Para responder aquilo na hora. É assim, já deve ter ouvido muito essa ministração. Muitos de nós precisamos de algo, e aquela situação é urgente, nós precisamos, ela é urgente, nós precisamos de uma resposta. Nenhum mal nisso, esse Deus é poderoso para fazer. Nós pegamos a Bíblia e vamos lendo, mais de 6.000 promessas contém esta palavra, ele tem esse poder, mas este homem vai fazer um pedido tomando uma decisão, vai tomar uma decisão, ele vai se posicionar, você vai entender isso já. Esta é a diferença, não são 3 pedidos, é um só, e ele vai, naquele momento rápido, milésimo de segundo, ele vai responder, não vai ter nenhum delay, ela pergunta, ele já vai responder, porque afinal de contas ele estava lá esperando, e provavelmente esperando, porque ele queria isso. Então na cabeça dele, talvez tivesse os planos assim, se eu voltar a ver, eu volto a ser digno, eu volto a ser honrado, eu volto a ser reconhecido. As pessoas que disseram que eu estava em pecado, vão dizer, não está mais em pecado, este homem agora conheceu a graça de Deus, porque se antes eu era perseguido por ser pecador, agora eu vou ser conhecido por ter recebido a graça de Deus, então onde eu passar eu vou ser honrado. Talvez o pensamento pudesse ser esse de início, poderia, qual o problema?
Um homem que foi tão humilhado, talvez ele também se colocar numa posição de querer um dia um reconhecimento, nada demais também, não era o fim do mundo. O que passava pela cabeça dele eu não sei, eu sei que ele queria uma coisa, e ele pede exatamente o que ele queria. O que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero voltar a enxergar, eu quero ver. Quando Jesus se depara com aquela pergunta, Jesus responde para ele, vai, a tua fé te salvou, volta a ver então. E imediatamente ele volta a enxergar. Pronto, estava restaurado o homem. Pronto, a bênção de Deus já estava sobre ele. Então ele vai se deparar com um pastor, ele vai entrar numa igreja e vai se deparar com um pastor perguntando, você quer a bênção de Deus ou Deus da bênção? Ele recebe a bênção. Naquele momento, ele volta a enxergar. Ele vai ser restaurado e com honras. Ele vai ser restaurado e agora, se um dia duvidavam que ele era um homem sem pecados, agora ele tinha um testemunho vivo. Agora ele dava testemunho. Um dia fui cego, disseram que eu era pecador, disseram que eu era indigno, e agora o Senhor me visitou, e o Senhor não visita indigno, o Senhor não habita em meio a pecado, e se o Senhor habitou na minha vida é porque não há pecado. Esse era o testemunho, esse era o testemunho vivo que aquele homem iria dar. Mas aí ele tinha só um pedido e fez o único pedido, e agora? Isso me faz lembrar uma ministração que eu fiz uma vez sobre, lembra Jesus no barquinho? Estava dormindo, começou um temporal, você vai encontrar isso, o próprio Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, você vai encontrar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8 também, você vai encontrar essas passagens, onde o barquinho está lá, que era temporal, Jesus dormindo, eles acordam, Jesus vem e dá uma, fala, homens de pequena fé, dá uma ordem e acalma o mar, acalma a tempestade. Aí, uma ministração que não sai do coração, Jesus sempre te surpreende, eles eram pescadores, eles conheciam o balançar do mar, eles sabiam que o mar era violento, já tinham pescado, já tinham passado por muitas tempestades, e assim mesmo, uma tempestade os amedrontava, e a voz de Jesus os surpreendeu mais uma vez. Tantas tempestades eles já haviam visto, ter passado, mas aquela passou ao som da voz de Jesus. Ele tinha um pedido só, mas ele tinha um pedido para fazer para aquele que podia sempre surpreender. Tantos milagres Jesus já tinha feito, tantos milagres Jesus ainda podia fazer. A diferença na vida deste homem, na vida de muitos que recebem uma bênção, e depois se arrebentam todo, é porque vai acontecer isso aqui. Versículo de número 52, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 52. Marcos 10, 52. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão, diga glória a Deus. Até aqui ele conseguiu o que ele foi buscar, mas na sequência mostra a decisão que ele tomou, mostra o posicionamento que ele adotou, e passou a seguir Jesus pelo caminho. Dá para dar glória a Deus ou não? Dá para dar um glória a Deus aí, bem mais forte ou não? Dá para dar um glória a Deus bem forte ou não? Ele só tinha direito a um pedido, seja sábio. Ele falou, eu quero ver. Jesus não perguntou por quê. Ele falou, é simples, eu quero ver porque eu quero ver o caminho que você vai, porque eu vou te seguir. Ele pediu o que ele precisava para ficar no caminho. Por que que muitos padecem? Por que que muitos naufragam? Porque pedem aquilo que entendem e de fato precisam, mas não é aquilo que eles precisam para estar no caminho. Muitos talentos são desperdiçados, porque pedem e recebem. Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Então, muita gente pede e recebe. É a velha história, o Deus da bênção, a bênção de Deus. Mas ele vai pedir algo, e ele coloca aquilo imediatamente em prática, para continuar seguindo Jesus. Então ele faz um pedido só, mas é um pedido certeiro. O que você precisa? Eu quero voltar a ver, eu quero ver o caminho que o Senhor está indo, eu quero ver o caminho que você está indo, Jesus. Mas ele não precisava de outras bênçãos, precisava, mas quem está com Jesus é mais do que o quê? Então olha para quem está do teu lado e fala, o que ele entregou uma vez, pode entregar duas, ou muito mais. É o pedido certo. É isso que ele recebe exatamente o que ele precisava. Daqui por diante, quantas bênçãos a mais? Não faço a mínima ideia. Aí está com Jesus. Aí ele resolveu, eu vou no caminho com Jesus. Então você imagina ele no caminho com Jesus. Senhor, hoje eu tenho fome. Senhor, hoje eu tenho sede. Senhor, hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu estou com dor. Senhor, não tem problema, você escolheu seguir o meu caminho. Não vai ter jeito, você vai ter que pegar a cruz e vir. Mas vem, porque eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vem. É o pedido certo, para o uso certo. Por isso, às vezes, esses dias eu avaliava algumas situações, e eu me deparei com pessoas chorando porque os seus cônjuges estão longe da igreja. Nem todas, mas algumas eu vi e me lembrei que aquela pessoa que agora chorava à distância do cônjuge, era a pessoa que fazia as campanhas para que o cônjuge viesse, mas quando o cônjuge veio, foi. Eu vi pessoas, fiquei me lembrando ao longo da minha jornada, que quanto mais vai, mais carro eu vejo um retrovisor aqui na frente, né? Quanto mais avança, a jornada é assim para todo mundo. Eu me lembro de pessoas que pediram muito para que as suas empresas fossem prósperas, e hoje devem milhões de impostos, porque as empresas não prósperam, mas sonegaram impostos, não deram a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vi pessoas pedirem muita saúde, e pessoas tão saudáveis atraem outras pessoas, e alguns hoje doentes, alguns hoje com AIDS. Pede o que você quer que eu te entregue. O que você precisa? 3 pedidos? Não, só tem um. Eu sou um pouco mais rigoroso, Jesus falando para ele, do que o gênio da lâmpada. Sou um pouquinho mais rigoroso. Eu vou te entregar o que você quer que eu te faça. Ele falou, quero voltar a ver. Então vai, tua fé te salvou, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus já conhece a intenção do nosso coração, Deus já conhece a intenção do nosso coração. Por que Jesus responde desse jeito? Você já nunca tinha se perguntado? Por que Jesus respondeu, vai, a tua fé te salvou, se ele quer enxergar? Por quê? Você nunca se perguntou por isso? Você nunca se perguntou? Talvez você não tenha se debruçado sobre esta palavra como você deve fazê-lo. Se você nunca se perguntou, por que Jesus vai responder? Volta lá para mim o versículo 52 do capítulo 10. Você nunca se perguntou? Olha o que Jesus vai falar para ele. Que coisa incrível. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé o quê? Te salvou. Como assim te salvou? Ele queria voltar a ver. Jesus entrega para ele sem nenhuma reserva. Fala, o teu pedido é bom, eu sei o que você vai fazer com ele. Pode voltar a ver. Enxerga o caminho.
e vamos. Essa noite eu vim aqui, como profeta de Deus, feliz, muito feliz que estou, muito feliz que estou, para te dizer, o Senhor pergunta, o que você quer que Ele te faça? Um pedido só, não é 3. O que você quer que Ele te faça? Mas aí como um homem, né? Como um profeta abençoado de Deus e como um homem ignorante que sou. Como um profeta abençoado de Deus, eu pergunto, Jesus está perguntando, o que você quer que Ele te faça? Como um homem ignorante que sou, pergunto, e você, o que você vai fazer com aquilo que Ele vai te fazer? Quero ver. Para quê? Para crer? Quero ouvir. Para quê? Para crer? Quero andar. Para quê? Para crer? Quero cantar. Para quê? Para crer? O que você quer que o Senhor te faça? Simples, a resposta é simples. Você não vai precisar responder agora. Você só precisa olhar. Presta atenção, a resposta é simples demais. O que você precisa para ter condições de andar a jornada com Ele? Só isso te basta. Só isso. Lembra Paulo? Ai, tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Paulo, a minha graça te basta. Porque era isso que fazia com que Paulo seguisse Jesus pelo caminho e fosse com Jesus pelo caminho. O que você precisa que Ele te faça? Não responde bate pronto não. Aquele homem já tinha certinho, era cego, não tinha muito o que fazer, ficava lá sentado, pedindo esmola e pensando no que fazer. E vendo o desfecho, eu posso elocubrar aqui um pensamento. Vendo o desfecho, eu imagino que esse homem pensava assim: se eu voltar a ver, eu vou seguir o caminho certo. Se eu voltar a ver, eu vou seguir pelo caminho. Sabe o que eu lembrei bem? Você não vai acreditar. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Homens de Deus, homens maravilhosos, homens incríveis, homens que marcaram épocas e vão marcar épocas. O que você quer que Jesus te faça? Fique em pé e vamos orar. A minha oração hoje vai ser simples, hein? Não sei o que você veio buscar, não sei o que você veio pedir. Talvez você tenha vindo só agradecer. Está valendo. A minha oração vai ser a seguinte. Eu vou fazer esta oração hoje. Você está em casa, está me acompanhando? Está assistindo? É para você também. A minha oração vai ser a seguinte: que o Senhor lhes dê entendimento para pedirem ao Senhor com fé, porque quem pede crendo que recebeu já é vosso, ou seja, já recebeu. Que você peça com fé aquilo que vai lhe proporcionar condições de andar nesse caminho. E presta atenção, aí ele já falou disso lá no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas no nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, o pedido que eu faço agora, meu Pai, para todos os amados irmãos e irmãs que estão aqui, meu Pai, neste local, para aqueles, meu Deus eterno, que estão agora nos assistindo aqui
pela internet, talvez assistindo a gravação deste culto, mas a tua palavra para eles estará sendo presente agora. Meu Pai, por todos, é uma oração muito simples. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que instale agora, concretize, coloque, forme, faça, não importa muito o termo que vão usar, meu Pai, mas estabeleça nesses corações entendimento, sabedoria, para que ao ouvirem a tua voz, porque eu creio, meu Pai, que esta palavra é profética, eu creio, meu Deus eterno, que todos que estão tendo contato com esta palavra terão uma experiência e ouvirão, meu Pai, ainda que como um sentimento, ainda que como um grito saindo lá do coração, meu Pai, ou alguns vão ouvir de maneira audível, o Senhor perguntando: o que queres que Ele faça? E meu Pai, que haja sabedoria, ao pedirem, meu Pai, peçam aquilo que vão capacitá-los. Aliás, meu Pai, eu quero orar e pedir aquilo que vai nos capacitar, porque eu sou o teu povo, eu preciso tanto disso, ou mais que qualquer outra pessoa aqui. Que nós possamos, meu Pai, fazer o pedido certo, aquilo que nos fará seguir-te pelo caminho, e ir num caminho contigo. Que, meu Pai eterno, o Senhor nos dê sabedoria para pedir algo que vai sim abençoar nossa casa, a nossa família, a nossa vida e a nossa jornada por todo o tempo. Por favor, meu Pai, dá esta sabedoria ao teu povo, esta oração simples, mas eu sei que pode ser revolucionária, meu Pai, ela pode mudar completamente a vida de todos nós. Que haja sabedoria em meio ao teu povo, para te pedir o que convém para sermos os cristãos, os obreiros aprovados, aqueles, meu Pai, que podem se chamar nação santa, povo santo, geração eleita do Senhor. É assim que eu oro e abençoo o teu povo e peço as tuas bênçãos sobre a minha própria vida, no nome de Jesus. E toda a igreja diga: glória a Deus. Está fraco, perdoa, isso também é coisa de igreja antiga, mas está fraco demais. Se você entender essa palavra, dá um glória a Deus aí digno, dá um glória a Deus bem forte, e uma fortíssima salva de palmas, no nome de Jesus, amém.